Shalom, shalom, uma boa quarta-feira para você. Nós estamos ao vivo aqui, tanto no YouTube quanto no TikTok. Nós estamos começando uma campanha de oração. Nós começamos aqui na segunda-feira, mas eu não consegui entrar na plataforma. Entrou como bloqueio na plataforma. Deixa eu só entrar aqui no YouTube. Shalom, shalom. Uma boa quarta-feira para você, uma quarta-feira abençoada, repleta da presença do Espírito Santo. Hoje nós vamos continuar a leitura do Salmo 18, que nós já começamos ontem. É um salmo grandioso, grandes coisas o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. E serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro, meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos meus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e vacilaram também os fundamentos da terra. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as nuvens densas se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas. E se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto o Senhor me estendeu as mãos, aleluia, e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam. Aleluia, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Aleluia. Shalom, shalom para todo mundo que está entrando. Graça e paz para quem é graça e paz. Nós estamos começando aqui um propósito de oração. Nós começamos na segunda-feira, mas na realidade eu só consegui entrar no TikTok agora. E aí eu vou continuar aqui um propósito de oração. O salmo é o Salmo 18, que é um salmo grandioso, é um salmo muito bonito, que traz grandes coisas para o nosso coração. Depois nós vamos orar aqui, nós vamos orar para que nós tenhamos uma quarta-feira abençoada, repleta da presença do Espírito Santo, na glória do Senhor. Pessoal do TikTok, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada a cada um que está entrando. Depois, se vocês quiserem colocar um propósito de oração, se vocês quiserem colocar aqui pedido de oração, nós vamos orar, tá bom? Continuando aqui o Salmo 18. Aleluia. Esse versículo 16 é grandioso demais. O Senhor me estendeu as mãos e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Aleluia. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Aleluia. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque Ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim. E não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Aleluia. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença.
Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde. Aleluia, aleluia. Porque os olhos soberbos tu os abates, porque faz resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz sobre as minhas trevas. Aleluia, aleluia. Pois contigo posso atacar exércitos. Com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, além do Senhor? Aleluia, aleluia. E quem é rochedo, a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve. A tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Aleluia, aleluia. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate. Aleluia. E me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos. E os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não apareceu. Então reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora, como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste. E me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Aleluia. Por isso, eu te glorificarei sobre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posterioridade para todo sempre. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse salmo é um salmo grandioso, é um salmo lindo, que traz muitas coisas ao nosso coração. Muitas coisas o Senhor fala conosco através desse salmo. O Senhor fala conosco através desse salmo, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa salvação. Que se nós colocarmos as nossas dificuldades diante do Senhor, o Senhor é o justo juiz, Ele é capaz de tudo por um filho, por um ungido. O seu amor é grandioso, o seu amor é tremendo. O amor do Senhor para conosco é além daquilo que nós podemos mensurar, além daquilo que nós podemos colocar, raciocinar. É um amor tão grande, é um amor tão grande, é um amor tão grande. Uma das partes mais bonitas aqui é quando fala: o Senhor me estendeu a mão, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou de águas profundas. Não importa a situação que você esteja hoje, qual seja o tamanho do lamaçal do seu pecado, o Senhor do alto, Ele te vê. O Senhor do alto, Ele te conhece, Ele te chama pelo nome. Ele é tão grandioso que Ele conhece o seu nome, aonde você está, a cidade que você está, o local que você está. O Senhor te conhece pelo seu nome. Olha que grandioso. Lá em Jeremias Ele fala que Ele nos conhece antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe, quando os nossos ossos estavam sendo tecidos, quando os nossos ossos estavam sendo feitos. O Senhor já tinha um propósito para a vida de cada um. O
O Senhor já tem um propósito grandioso para a vida de cada um. Para a vida de cada um. É tremendo imaginar isso, tremendo imaginar isso. Que o Senhor já tinha um propósito para a vida de cada um. Tremendo, tremendo, tremendo. Quando nós paramos para pensar que o Senhor já tinha ali, sobre a nossa vida, colocado algo, quando nós imaginamos isso, nossa, é grandioso demais. Só que quando nós estamos aqui nesse mundo, as dificuldades, os problemas, as tristezas dessa vida, os empecilhos, vai nos roubando essa identidade de filho. Satanás consegue corromper a mente de tantas pessoas a ponto de que nós vamos nos afastando da vontade do Senhor, daquilo que Ele colocou sobre a nossa vida, e nós deixamos de reconhecer a nossa identidade de filho. Identidade de filho. É tão lindo, é tão glorioso ser dependente do Senhor, caminhar com Ele, andar nas suas veredas, colocar diante dEle aquilo que nós temos no nosso coração, a dificuldade que nós temos no nosso coração, aquilo que nos entristece. Pode ser uma mágoa, um momento, uma situação difícil. Pode ser uma situação difícil, mas o Senhor é grandioso, grandioso, grandioso para quebrantar qualquer coração endurecido. Para quebrantar qualquer coração endurecido. Aqui na passagem, fala que laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Quantas vezes nós temos ali do médico uma situação que o médico fala, não tem mais jeito. Para essa pessoa, eu não tenho mais o que fazer. Para essa pessoa, eu não consigo, eu não tenho mais nada aqui que eu possa fazer pela medicina, que eu possa fazer para salvar essa pessoa. Já foi, não tem mais, já fiz todos os exames, já fizemos todo o check-up que podia ser feito, mas infelizmente eu não tenho mais o que fazer aqui. E a pessoa, ela pega essa palavra para ela, esse decreto que foi lançado, e aquilo ali, ela acredita naquilo e ela não coloca fé, ela não ora, ela não busca o Senhor para tentar reverter essa situação. Muitas vezes nós aceitamos as coisas desse mundo de tal modo que nós nem confrontamos para saber se realmente aquela lá é a vontade do Senhor ou não. Porque muitas vezes o Senhor nos prensa, o Senhor nos coloca numa prensa. Às vezes nós estamos num serviço, de repente começa a se levantar um monte de coisa sobre nós, começa a levantar um monte de mentira, amigo que vem, que conta, que coloca ali uma ovelha de intriga. Às vezes o Senhor quer ver o nosso posicionamento, o Senhor quer ver aonde que você está alicerçado, Ele quer ver aonde está a confiança do Filho dele, se nele ou se nos homens. Muitas vezes você pode estar passando por uma situação dessa agora, neste momento. Talvez alguma pessoa se levantou contra você, talvez família, né? Porque a palavra do Senhor fala que nós teremos dias maus. A palavra do Senhor fala. Nós teremos dias maus, mas nós temos ali na Bíblia também o exemplo de José. Aonde estavam os inimigos de José? Quem se levantou contra José? Não foram pessoas longe, não foram pessoas de longe que se levantou contra José. Os primeiros inimigos de José foram a própria família, os próprios irmãos. Porque Satanás, ele anda ao derredor. Ele anda ao nosso derredor. E quem tem o coração corrompido é facilmente manipulado. É facilmente manipulado. Quem tem o coração corrompido é facilmente manipulado. É uma palavra. É uma palavra que semeia naquele coração ali. Uma palavra que aquela pessoa, ela absorve. Olha, fulano é melhor que você, é um irmão melhor que você, é um filho melhor que você. E aquilo ali gera naquele coração uma semente, uma iniquidade ali, gera ali um mal-estar. E se levanta contra o próprio irmão. Quantos casos nós não vemos nesse mundo que as pessoas se levantam contra o irmão, pai se levanta contra filho, filho se levanta contra pai? É um mundo muito doido. São coisas muito doidas. Tem hora que nós paramos para pensar que tantas coisas que nós vemos neste mundo, tantas coisas que nós vemos aqui, que tem hora que a nossa linha de raciocínio, ela não consegue nem acompanhar, que são tantas coisas. Todos os dias tem tanta coisa que nós vemos aqui. Tantas coisas. Que se nós pararmos para pensar, nós não conseguimos nem acompanhar.
Infelizmente, mas você vai sobressair em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é filho de Deus, o Senhor, a Senhora é filha de Deus. E filhos do Senhor, eles são exaltados. Por mais difícil que esteja a sua prova neste momento, você será engrandecido em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui na palavra também fala, na minha angústia invoquei o Senhor e gritei por socorro do meu Deus. Quantas vezes nós estamos invocando o Senhor? Quantas vezes nós estamos buscando o socorro do Senhor? Será que nós estamos orando? Será que nós estamos apresentando o nosso dia ao Senhor? Será que nós estamos ali buscando Ele corretamente? Tendo intimidade com Ele? Nos colocando realmente diante dEle ali como aquele que necessita, humildemente pedindo, conversando, sendo íntimo do Senhor. Quando nós falamos intimidade, nós falamos amizade, porque às vezes nós conversamos com amigos, nós colocamos nossa vida, nosso problema para outras pessoas, para amigos que muitas vezes não nos ajudam em nada. Muitas vezes não nos ajudam em nada. Ouvem ali aquela situação, ouvem aquele problema e muitas vezes ainda nos julgam. Às vezes no alto do seu desespero, você resolve desabafar com alguém. Poucas são as pessoas hoje que realmente ouvem com o coração aberto, que ajudam, que tem uma palavra de conforto. Porque a maioria das pessoas hoje em dia julgam. Querem ser melhores que outra pessoa. Gente, porque você desceu as águas, porque você se batizou, não quer dizer que você já tem um galardão no céu, que você já está lá com sua passagem comprada, que já está lá com a sua casa pronta lá em cima. Não. Na Bíblia fala que se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, as provas virão. As provas virão. E o seu modo de pensar e a sua crença será maior ainda, porque você tem a responsabilidade de viver como Jesus viveu, de levar a obra. Não importa qual seja a forma, de levar a obra, de levar a palavra do Senhor, de trazer a palavra de conforto, de ser filho de Deus realmente. Como que nós somos filhos de Deus realmente? Quando nós deixamos de pecar. O que nos afasta do Senhor, o que nos entristece? O pecado. E como que eu peco? Nas mínimas coisas. O que são mínimas coisas? Uma mentirinha, algo que eu acho que é inocente, num olhar malicioso, muitas vezes num pensamento. Quando eu estou gastando tempo aqui nas redes sociais vendo pornografia, eu estou pecando. Quando eu estou deixando de ser um pai presente, quando eu estou deixando de ser uma mãe presente, quando eu estou priorizando muitas vezes o externo, lá o momento com o meu amigo lá de jogar uma bola, em vez de estar com o meu filho ali. E além de tudo, eu posso estar mentindo também aonde que eu estou, no ambiente que eu estou, posso dizer que eu não estou naquele local, que eu estou em outro local. O que mais nos afasta do Senhor são os pecados. E os pecados são mínimos, assim, são coisas que às vezes nós fazemos assim sem nem pensar. É tão automático hoje em dia que às vezes nós pecamos sem nem perceber que nós estamos pecando. Porque tudo é raso. Porque tudo na nossa vida hoje em dia é raso. Tudo é raso. Quando você não tem uma terra, quando você não tem um alicerce, quando você não tem ali uma fundição, quando você faz uma casa, você precisa fazer uma fundição. O que é uma fundição quando você busca o Evangelho? A palavra do Senhor. Qualquer pessoa que for buscar o Senhor, uma fundição, um alicerce é a palavra do Senhor. É a Bíblia. Você pode me acompanhar aqui e vou continuar o propósito de oração, mas isso não te isenta de você sentar e você ler a Bíblia. Você abrir por você mesmo e você ler a Bíblia. Por quê? Porque isso te mostra a presença do Senhor. A presença do Senhor na sua vida. Ele vai colocar sobre você ali,
a qualificação, Ele vai colocar sobre você a qualificação, o entendimento da palavra dele. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque Ele vai colocar sobre você algo que Ele pode não colocar sobre mim. Talvez o seu entendimento em relação à palavra seja um, no meu coração Ele coloca outra coisa. E é lindo isso, porque o Senhor, Ele tem sobre as nossas vidas coisas individuais e Ele nos entrega individualmente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Essa intimidade, essa aproximação que o Senhor tenta ter conosco, é lindo, é lindo. Quando nós paramos para pensar, é lindo, é grandioso demais. É grandioso demais. Quem não quer ser filho amado? Quem não quer ser filho amado? Muitas vezes pode ser que seu pai falhou com você de alguma forma, sua mãe falhou com você de alguma forma, mas o Senhor não falha nunca. O Senhor não falha nunca. Não falha nunca. E é lindo isso. É lindo isso. Para aquele que busca Ele de verdade, de coração, o Senhor tem grandes coisas. O Senhor realmente, Ele realmente atende ali as nossas orações, as nossas súplicas. O Senhor realmente... Nossa, é lindo demais. É lindo demais. Nossa, ai, Senhor. Oh, aleluia. Do seu templo Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Quer dizer que o Senhor escuta. O Senhor escuta as suas orações, o Senhor escuta as suas petições, o Senhor escuta o que você pede, o que você clama a Ele. O que você pede nos mínimos detalhes, ele ouve, Ele te ouve. É lindo isso, lindo isso, lindo isso. E aqui fala, aleluia. Ele livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Aleluia. Que lindo, está pronto para encontrar o Senhor. Aleluia. O Senhor quer ter um encontro genuíno com você também. Independente do modo que você esteja, o Senhor quer ter um encontro genuíno com você. O Senhor quer ter um encontro genuíno com todos nós. Basta que nós abrimos o nosso coração e aceitemos Ele de todo o coração. Ele quer habitar nos corações mais difíceis. Ele quer habitar, Ele quer transformar a vida de todos nós. Basta que nós tenhamos ali a certeza de que o Senhor é grandioso demais, que o Senhor é o único, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o Libertador. Quando nós temos a certeza que o Senhor é o presente na nossa vida, tudo só se torna mais fácil, né? A aceitação do Senhor se torna muito mais fácil. Que lindo, grandioso, viu? Grandioso demais. E aqui ele fala, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam. Às vezes você pode estar passando por uma situação difícil, igual eu já comentei. Se você orar, se você buscar o Senhor, por mais difícil que seja essa situação, o Senhor, Ele vira qualquer cativeiro. Ele vira qualquer cativeiro. Ele te livra de qualquer dificuldade, seja ela financeira, seja ela familiar. O Senhor, Ele te livra de todas as dificuldades, basta você buscá-lo de verdade. Você buscá-lo com o coração quebrantado, buscá-lo de todo o coração. Aleluia, aleluia. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. O Senhor recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, desde que você se livre do pecado, desde que você se livre das coisas que você pode julgar ser inocentes, das coisas que você pode julgar ser inofensivas. Se você realmente se quebrantar, se realmente buscar Ele de todo o coração, Ele te recompensa segundo a sua pureza. Na palavra do Senhor fala que nós temos que ter o coração de uma criança. O que é uma criança? A primeira vez que eu ouvi essa passagem, que nós temos que ter um coração segundo o coração de uma criança, eu refleti muito, mas demorei muito tempo também para pensar. E olha que eu tenho 3 filhos, hein? Mas um dia, analisando os meus filhos, eu percebi o que é um coração de uma criança. Quando uma criança ela faz algo errado, ela não leva muito tempo
para vir e falar que ela fez algo de errado. Ela reconhece ali naquela hora. Às vezes nós fazemos algo de errado e nós não reconhecemos nunca, nem para nós mesmos. Nós achamos que nós estamos certos o tempo todo. Porque aquilo lhe dói, porque ser confrontado muitas vezes dói. Às vezes o nosso pecado, ele corrompe tanto a nossa alma que ele vira um pecado de estimação. Eu estou passando por um momento difícil, então eu vou fazer algo que me alivia. Então eu vou jogar, eu vou praticar jogatina porque a jogatina me alivia. Eu vou aqui no celular, eu não preciso mais hoje em dia em cassino, eu venho aqui no celular mesmo. E aqui no celular eu faço ali uma aposta, coloco o dinheiro que eu não tenho na intenção de lucrar. E aquilo ali não lucra, e eu perco dinheiro, e alguém da minha família me confronta, pergunta onde foi parar, porque eu estou precisando pagar uma conta, algo, e aí eu falo, não, eu não recebi. É doído, mas é algo real, realmente acontece. Realmente tem relatos de irmãos que me falaram que realmente fizeram isso. É doido demais. E a gente se dói quando a gente ouve testemunho assim, nós nos doemos, porque para você parar para pensar, o nosso trabalho, o nosso sustento, ele já é regado a tantas dificuldades muitas vezes. Você deixa de estar, às vezes, com a sua família para você estar tentando fazer um trabalho extra, está tentando colocar um dinheiro extra na sua casa, e você perdeu um dinheiro assim tão fácil. Tão fácil. Mas o que vai fácil, ele vem difícil, porque a dor que vem depois daquela situação que você fez ali, é a mesma coisa quando você adultera, a mesma coisa quando você rouba. Na hora que você faz, é um ato tão assim, naquela hora ali você faz, e aí você se sente naquela euforia, uau! Mas depois essa euforia passa, e o vazio fica. E o vazio fica. Porque nós estamos tentando o tempo todo preencher algo, preencher o vazio desse mundo, preencher algo que falta no nosso coração, e nós vamos desviando para outras coisas. Às vezes pode ser um excesso de compra, você vai lá numa loja, você compra um monte de coisa, às vezes que você não tem necessidade. Eu era assim, eu tinha essa questão do consumo. Às vezes eu comprava coisa que desperdiçava, estragava, às vezes eu nem comia. Mas sabe onde estava a minha ferida? Na minha infância. Por quê? Porque eu tive uma infância muito difícil. Meu pai era alcoólatra. E na minha casa a gente passava muita precisão. E aí quando eu fiquei adulta, quando eu cheguei na maioridade, que eu fui trabalhar, então o meu salário às vezes era para comprar coisas fúteis. Eu comprava coisas que muitas vezes não tinham utilidade. Eu não ia usar. Mas só aquele prazer da compra, de você pegar o seu dinheiro e você lá comprar, ali me satisfazia. Só que era só naquele momento. Só naquele momento. Só naquela hora ali. Por quê? Porque depois que passava aquele momento de euforia, de você ir lá, de você comprar, de você mostrar que você conseguiu fazer, continuava o mesmo vazio. Continuava a mesma situação, o mesmo vazio. O único que preenche qualquer vazio é o Senhor. É o Senhor. Quando você se quebranta diante dele, toda falta que você tinha antes vira o excesso que você tem agora. O que é o excesso? Você se sente amado. Você lê a palavra do Senhor, você sente que Ele fala com você. Você sente que Ele fala com você o tempo todo. Ele fala com você através de uma live, Ele fala com você através de uma música, Ele fala com você através da palavra dEle. Ele fala às vezes através de uma pregação. Você está ali ouvindo a pregação, às vezes é tão automático, você ouve, mas Ele fala com você ali, às vezes numa palavra, você sente que Ele fala com você, porque você buscou essa intimidade, você buscou essa presença, e é lindo isso. E Ele reconhece isso, quando você realmente busca de coração quebrantado. Ele reconhece isso, é lindo demais, lindo demais. Tá trabalhando com bebida alcoólica, nossa, tá feia a coisa, tá feia a coisa. Ai, ai. Para com quem é fiel, fiel te mostras, com íntegro também íntegro.
Porque se você for fiel ao Senhor, se você realmente buscar todo o coração, Ele realmente se mostra fiel à sua pessoa. Com o puro te mostras, com o perverso inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abate. Aleluia. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz sobre as minhas trevas. O Senhor derrama luz sobre todas as nossas dificuldades. O Senhor derrama luz sobre o caminho mais escuro, o caminho mais difícil que nós possamos estar passando neste momento. O Senhor derrama luz nos nossos corações, muitas vezes ali magoados, quebrantados, muitas vezes ali aquele coração que ele não quer liberar perdão, porque o perdão é tão difícil. Quando você libera perdão, é tão difícil. Por que o perdão é difícil? Porque quando você perdoa uma pessoa, quando você perdoa mesmo todo o coração uma pessoa, sai de você um peso, sai de você ali algo que te prendia, algo que te amarrava. E muitas pessoas hoje não caminham, não têm uma vida próspera, não têm uma vida abundante, não têm uma vida... O que muitas pessoas pregam aí, pela falta de perdão. É uma palavra simples, uma falta de perdão. Você pode ser próspero financeiramente em muitas áreas. Pode. Mas não inteiramente. Por quê? Porque falta perdão. Às vezes você deixa de perdoar alguém que te magoou lá, porque nós somos pessoas fáceis de mascarar muitas coisas. Porque eu posso ter mágoa de alguém e não demonstrar para ninguém que eu tenho mágoa de alguém. Porque é algo tão íntimo. Né? Nós guardamos as 7 chaves do nosso coração, segredos lá, né? Na nossa intimidade. E, às vezes nós não comentamos com ninguém. Às vezes foi algo que aconteceu lá na sua infância, foi algo que aconteceu na sua adolescência. Alguém que você tinha convívio e que te magoou. Às vezes um amigo, uma amiga, às vezes um parente, às vezes o próprio pai, a própria mãe, às vezes a avó, alguém próximo. Porque as pessoas que nos magoam são pessoas próximas, né? São pessoas próximas. Mas nós temos dificuldade tremenda de perdoar. Às vezes uma palavra que você ouviu, às vezes uma palavra que você ouviu, aquilo ali te marcou tanto, que você não consegue liberar o perdão por causa de uma palavra. Às vezes você ouviu que você não ia dar em nada, às vezes você ouviu que você não ia ser ninguém, às vezes você ouviu que você, quando você tivesse filho, você ia ver o que seu filho ia fazer com você. Às vezes você ouviu essas palavras, essas profecias malditas que alguém colocou sobre sua vida, e você acatou aquilo, e você aceitou aquilo, e você se magoou, e se fechou naquilo dali. Sozinho, às vezes, nós não conseguimos perdoar. Mas com o Senhor, e no nome do Senhor, nós conseguimos. Então, uma das coisas que eu fiz na vida foi: Jesus esteja comigo. Jesus, por mim eu não consigo perdoar, mas pelo Senhor eu perdoo. No nome do Senhor Jesus eu perdoo. Perdoo aqueles que me magoaram. Eu perdoo aquele que me fez mal. No nome do Senhor Jesus eu perdoo. Eu perdoo aquele que mentiu. Eu perdoo aquele que me traiu. Pelo poder e pelo nome do Senhor Jesus eu perdoo. E foi quando eu consegui liberar perdão. E foi quando eu consegui liberar perdão. O Senhor é grandioso demais. Grandioso demais. Grandioso demais. Para nos ensinar a liberar perdão. E não é fácil. Você repete isso daí todos os dias. Jesus, no nome do Senhor eu perdoo. Pelo Senhor eu perdoo. Jesus, eu perdoo pelo Senhor. É lindo demais. É lindo demais. O mover do Senhor nas nossas vidas. Mas o Senhor vai te ajudar a perdoar. Em nome do Senhor Jesus. Ora sim, professor. Pode deixar. Vou orar daqui a pouquinho, tá bom? Aleluia. 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 Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo, a não ser o nosso Deus? Ele é nossa rocha, é nossa proteção.
O Senhor é nosso escudo, escudo e broquel. É o Senhor quem nos protege. É o Senhor quem nos direciona. E quando nós confiamos no direcionamento do Senhor, nós podemos avançar, nós podemos saltar muralhas. Não há dificuldade para aquele que crê. Não há dificuldade para aquele que crê. Aleluia, aleluia. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos e os meus pés não vacilaram. Porque o Senhor, às vezes o caminho que nós estamos indo é um caminho tão estreito, é um caminho com tantas dificuldades, mas o Senhor vem, coloca a mão ali sobre a nossa vida e aquilo que era difícil, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, o Senhor vem e o Senhor nos direciona. O Senhor vem e o Senhor nos direciona. Aleluia. Vou orar assim, daqui a pouquinho eu vou orar, Mãe. O Senhor vem e o Senhor nos direciona. Ele alarga o nosso caminho. Ele endireita as nossas veredas. É lindo isso. Lindo, lindo, lindo. Para que os nossos pés não vacilem, para que os nossos pés não virem nem para a direita, nem para a esquerda, para que os nossos pés continuem caminhando, caminhando na presença do Senhor, caminhando ali. É lindo isso. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. O Senhor coloca aquele que nos confronta quando nós o servimos de coração puro e verdadeiro. Quando nós o servimos com coração puro e verdadeiro, aquele que se levanta contra nós, porque Satanás usa, né? Satanás, ele é craque, mestre em levantar instrumentos dele para tentar atacar a nossa vida. Ele usa dessa artimanha, ele é muito articuloso. Ele é muito articuloso, mas maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. 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 O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Aleluia, que lindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Pai querido, Pai amado, nós apresentamos agora a nossa quarta-feira diante do Senhor, Pai. Que seja uma quarta-feira tremenda, uma quarta-feira poderosa, uma quarta-feira repleta, Pai, da Tua presença, do Teu mover, Pai. Cada irmão, Pai, cada irmão que está nessa live, cada irmão que está aqui, Pai, precisa do Senhor no dia de hoje, Pai. Precisas ter um encontro genuíno com o Senhor, Pai. Quebranta, Pai, o coração que precisa ser quebrantado, Pai. Alcança, Pai, as pessoas que precisam ser alcançadas através dessa live, através desse irmão que está aqui na live, Pai, porque todos nós somos semeadores, Pai. Todos nós somos flechas, Pai. Nos envie, Pai, para levar a Sua palavra àquele que precisa, que tem sede de fome de Ti, Pai querido, Pai amado. Nos confronta, Pai, se precisa ser confrontado. Pai. Nos dá alicerce, Pai. Nos protege, nos cobre com a Tua proteção, Pai, porque a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor dará ordem aos Seus anjos a nosso respeito, Pai, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, que o Senhor guarde os nossos caminhos no dia de hoje, Pai, que o Senhor coloque anjos nos nossos caminhos, Pai. Que nossos caminhos, nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Que nós estejamos ali caminhando pela Sua vereda, Pai, de acordo com a Tua vontade, Pai querido, Pai amado. Eu apresento agora a cada irmão, Pai, que precisa de uma palavra de cura, que precisa de um intermédio de cura, Pai. Que o Senhor visite essa pessoa no dia de hoje, Pai, trazendo ali a cura, Pai, para aquele que necessita, Pai, sendo de acordo com a Tua vontade, Pai, não de acordo com a nossa, Pai, mas seja de acordo com a Sua vontade, Pai. Se a Sua vontade não for neste momento, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, o que precisa ser modificado, Pai. Eu apresento ao Senhor todos os relacionamentos, Pai, todas as famílias, Pai, todos os namoros, todas as pessoas que têm pedido por relacionamento, Pai, estão com relacionamento conturbado, Pai. A Sua palavra diz, Pai, que todo o relacionamento entre homem e mulher, Pai, todo relacionamento ali tem como base
tendo como base, Pai, a princípio, aquilo que o Senhor criou, Pai, está diante da Tua presença, Pai. Nós colocamos agora todo o casamento, do relacionamento diante da Sua presença, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, entra com intermédio, entra, Pai, com provisão, Pai. Às vezes nós estamos ali numa situação, num relacionamento, Pai, que não é da Sua vontade, Pai. Mas nós já estamos nesse relacionamento, Pai. Então nos ensine, Pai, a ter um coração quebrantado. Nos ensine, Pai, a fazer a Tua vontade, Pai. Nos ensine a sermos filhos, Pai, a ter o coração quebrantado, Pai. Aleluia. Oh, Pai querido, Pai amado, aquele que está indo trabalhar, Pai, os irmãos que estão a caminho do serviço, ou os irmãos que já chegaram no serviço, Pai. Abençoe o dia, Pai. Abençoe o dia de cada um, Pai. Abençoe o dia de cada um, Pai querido, Pai amado. Que seja um dia glorioso na Sua presença, Pai. Que seja um dia glorioso na Sua presença, que seja um dia repleto da Sua glória, um dia repleto da Sua presença, Pai. Oh, aleluia. Se há alguém que necessita do Seu toque hoje, Pai, que o Senhor esteja na casa, na vida dessa pessoa, Pai. Que o Senhor esteja na casa, na vida dessa pessoa. Abençoa os filhos, Pai. Os filhos são herança do Senhor, e nós declaramos isso, os filhos são herança do Senhor. Nós não aceitamos perder os nossos filhos, Pai. Nós não aceitamos, Pai, ter uma juventude perdida, Pai, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Nós decretamos, Pai, que os nossos filhos serão flechas na mão do guerreiro, Pai. Os nossos filhos, eles serão filhos santos, abençoados, Pai. Não se desviarão, nem para a direita nem para a esquerda. Nossos filhos são herança do Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor, Pai. Nós decretamos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo levante na área da saúde, todo levante na área familiar, Pai. Todo levante daquilo que vem tentando ceifar a nossa vida de algum modo, Pai. Tentando colocar sobre a nossa vida, Pai. Quanto maior é a luta, Pai. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Quanto maior a dificuldade, nós sabemos que o Senhor está conosco ali. Porque o Senhor deixou na Sua palavra, Pai, que o Senhor estaria conosco até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. E nós nos agarramos a essa palavra, nós cremos nisso, Pai. Que o Senhor estava conosco até o fim dos tempos. Nós repreendemos todo levante na área da familiar, na área da saúde, em relação à bebida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós repreendemos esse levante, Pai. Tudo aquilo que vem se colocando, Pai, para nos desviar da presença do Senhor, tentando colocar no nosso coração, Pai, ali, para que nós nos desviemos da Sua palavra, Pai. Nós repreendemos neste momento em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor alcance cada pessoa, cada família, Pai, cada casa, cada lar, Pai, no dia de hoje, Pai. Que o Senhor esteja presente em cada coração, Pai, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada pela Sua presença, obrigada pela Sua palavra, obrigada pelo dia que nós iniciamos hoje. Obrigada, Pai, por todo o Seu cuidado conosco. Todo o Seu cuidado conosco, porque tudo é para o Senhor, é do Senhor, Pai. Tudo aqui é para o Senhor. E nós queremos dar o nosso melhor todos os dias para o Senhor. Porque para aquele que nós amamos, nós damos o nosso melhor. Nós queremos ser primeiros em tudo, ser excelentes em tudo que nós formos fazer. Que o Senhor nos capacite cada dia mais para isso. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Obrigada por cada um ter ficado aqui, por cada um ter estado aqui comigo no dia de hoje. Amanhã eu volto de novo às 6h12, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque para Ele não é para mim. E Ele há de querer. Em nome do Senhor Jesus. Você tenha um dia abençoado, sacudido, transbordante na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe em todos os seus caminhos. Que onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor esteja contigo. Seja palpável sentir a presença do Senhor em todos os seus caminhos. Todos os lugares em que você entrar. Que resplandeça a luz do Senhor através de você. Que você seja um semeador do Senhor nessa terra árida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que nenhum mal abale o seu coração no dia de hoje.
É o que eu desejo, é o que eu oro. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada por cada um que esteve aqui. Obrigada pelo irmão que se quebrantou, que quer ter. Nossa, é lindo andar na presença do Senhor. Que o Senhor te fortifique, irmão. Que o Senhor te fortifique. Que o Senhor que continue quebrantando seu coração. Você continue. Quando nós estamos quebrantados no Senhor, não é placa de igreja, não é denominação. É o Senhor. É o Senhor. Você pode buscar o Senhor no seu secreto, no seu secreto. E Ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar. Na hora que você estiver pronto. Se for da vontade do Senhor, que você passe a comungar numa instituição física, num local físico, o Senhor vai te direcionar. Ele vai te mostrar para qual local, para qual igreja que você precisa ir. Tenha esse tempo, essa comunhão com o Senhor. Busque, tenha sede, tenha fome do Senhor, é o que eu desejo. Todo meu coração. Desejo que você tenha fome e sede do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Obrigada. Uma quarta-feira abençoada, sacudida, transbordante da presença do Senhor. Deus abençoe grandemente. Até amanhã, Deus quiser. Aleluia.